Olá, bom dia. Vamos ver o trecho de hoje, vamos ver a mensagem de hoje sobre o Sermão do Monte. Vamos iniciar com a oração. Senhor Deus, obrigado por ter tão bom conosco, por ser soberano, que o Senhor está em controle de tudo. Obrigado por tuas escrituras que nos dá a instrução que nós precisamos para viver uma vida piedosa diante de Ti. Senhor, abençoe a mensagem de hoje, que a gente possa aprender sobre Tua Palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Então, estamos continuando no Sermão do Monte, Mateus 7. Semana passada houve uma notícia grande na cidade sobre São Francisco e ele era morador da rua, parece que 13 anos, e de repente houve uma transformação. Ele caiu, se machucou e então foi socorrido e acabou cortando o cabelo e parece que ele está nesse processo de melhorar. Vamos orar por ele para continuar neste processo. Mas semana passada no grupo da igreja houve uma discussão sobre esses acontecimentos e a gente acabou fazendo uns julgamentos. Então, será que a salvação de Francisco foi real? Será que qual foi a intenção de tudo? E a pergunta é, será que podemos julgar? Julgar ou não julgar? Isso é a questão. Então, a gente vai ver do trecho mais sobre isso hoje. Então, vamos ver Mateus 7, de versículo 1 até 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, a gente vê um trecho interessante, até bem usado no mundo de hoje. Não precisa ser crente para usar este trecho, não. Porque todo mundo conhece este primeiro versículo. Então, eu queria começar primeiramente com uma definição. Essa definição vem de um artigo escrito por Dr. Patrick Ramsey, e eu até usei o artigo muito nessa mensagem. Até mais tarde vou dar princípios bíblicos para julgar, e a maioria vem ou foram adaptados deste artigo. Então, se quiser ler o artigo, me fale e eu te mando por WhatsApp. Pois é interessante e elabora mais do que eu elaborei na mensagem de hoje. Mas ele diz, de acordo com o dicionário Aurélio, o significado de julgar é decidir como juiz ou árbitro, dar sentença, sentenciar, supor, imaginar, conjecturar, formar opinião sobre, avaliar. Portanto, à primeira vista, parece que o ato de julgar envolve crer que alguém ou algo é falho, é mal ou está errado, e implica condenar ou repreender, ao invés de desculpar ou elogiar. Então, é um trecho completo, mas fala sobre essa definição, nos ajuda, porque você pode pensar sobre julgar em vários sentidos, e eu vou focar em dois, mas a ideia de condenar e a outra na ideia de avaliar. Então, quando a gente vê este trecho de Mateus 7, está falando no sentido de condenar. A gente não consegue condenar
a ninguém. Isso é o trabalho de Jesus. Jesus é o único justo. E a gente não consegue ver os corações de pessoas. Não podemos saber os motivos reais pelas ações. Então, isso é importante saber. Mas é importante saber que precisamos avaliar. Precisamos julgar. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, eles julgaram quem estava ensinando, e da mesma forma vocês, na igreja, precisam julgar o que o pregador está dizendo. Precisa julgar as músicas. Tem doutrina clara na música, ou doutrina certa. A gente precisa avaliar essas coisas. É importante. E até Jesus fala em João 7, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então você pode ver alguma coisa e pensar, puxa, não parece certo, deve estar errado, essa pessoa é vagabundo, sei lá. Mas diz para fazer julgamentos justos. E a gente vai ver como fazer julgamentos justos já já. 1 Coríntios 5 e 6 são importantes porque mostra dentro da igreja uma situação em que a igreja precisava julgar, tinha alguém da igreja em pecado, e Paulo escreve, isso não existe. Ele dá uma lista de pecados aqui e diz com essas pessoas você não deve comer ou ter comunhão, então não devem estar dentro da igreja. Então a gente precisa julgar no sentido de avaliar se alguém é bem óbvio na nossa frente que está em pecado, ele deve parar deste pecado. Quer dizer que a gente precisa chamar a atenção ao pecado. E é o que acontece em 1 Coríntios 5. Quando a igreja chamar a atenção, o cara para. E Paulo escreve mais tarde, então traz ele de volta porque ele se arrependeu. Então, é importante que a gente avalia e ajuda ao nosso redor, especialmente, ajuda aqueles que estão na igreja. Precisa de falar quando algo está errado. E Paulo continua a dizer que nós somos capazes de julgar. Temos essa capacidade, vamos julgar anjos, quanto mais a gente precisa julgar os santos que estão dentro da igreja. Então a gente tem essas questões. Não no sentido que a gente vai mandar para o inferno, mas no sentido de ver como estão machucando o testemunho da igreja. Será que está machucando? Eu posso ajudar o irmão a ver isso. É importante sermos humildes nisso e aceitar essas críticas, ver. Claro que a pessoa possa estar errado, mas a gente precisa ouvir e levar em consideração o que é dito para nós. Isso leva muito humildade e precisa de humildade. Até para ser salvo precisa de humildade. Eu acho que é um ponto que Paulo faz, que a gente, para ser salvo, leva humildade, porque a gente tem que admitir nosso erro, nosso pecado, se arrepender diante de Deus. Então, se existir pecado em nossa vida e a gente não se arrepende disso, é um sinal. Será que é salvo mesmo? E se isso é contínua, você vê a lista em que ele botou sobre imoralidade, idolatria, ladrão, alcoólatra, essas coisas. Se é hábito de vida dessa pessoa, não vai se arrepender, então tem que botar ele para fora, porque pode ser que ele não está dentro da igreja mesmo, no sentido de ser salvo. Então, só pontos interessantes de 1 Coríntios 5 que a gente precisa ver. Neste vídeo, seu Francisco, ele
alguém ora por ele. Cada pessoa que está aqui com Pode você hoje, ouvir foi o Deus som que da preparou e mulher escolheu para que e eu estivéssemos vou aqui. até dar uma pausa para voltar, porque pode assistir o vídeo e ver que ela ora e ela meio concede salvação para esse homem, para seu Francisco. Então, com isso, a gente teve discussão no grupo da igreja de Arco Verde domingo passado, porque alguém assistiu este vídeo e já disse, não acredito não. Meio julgou as ações pela politicagem, essas coisas, mas também a ideia dessa mulher conceder salvação para o seu Francisco. Porque você vê que ele, já logicamente, pensando sobre a situação, 13 anos na rua, algo não tá certo aqui em cima. Então, já vê que ele não fala direitinho. Então, para dizer que ele entendeu e abraçou o evangelho, é difícil saber. Agora, não podemos julgar o coração, se aconteceu de verdade, graças a ele, mas podemos avaliar como isso acontece. E até a gente faz na igreja. Eu lembro, no início, tinha uma irmã que chegou de outra igreja em 2018, estavam ensinando as crianças. E ela é uma professora excelente. E no final, estava falando sobre salvação. E ela falou para as crianças, oi, pode orar essa oração para salvação. E é uma oração que repete, e isso é muito comum, eu fui criado nisso, até eu fiz isso com meus amigos, e por muitos anos eu fiz isso. E hoje em dia eu reconheço o perigo disso, porque está garantindo alguma coisa que eu não posso garantir. E está meio olhando ou pelo menos dizendo o que está no coração, porque salvação acontece no coração, na mente, é uma decisão. E essa pessoa até tinha toda a intenção boa no mundo, eu não critico ela pelas intenções, ou não julgo ela pelas intenções, mas simplesmente está errado. A gente não recebe salvação por oração. Então, é um modo usado, mas salvação vem de crer no coração. E para crer, temos que realmente entender primeiramente. A gente vai dar o seminário Boa Terra aqui na igreja mais tarde este ano, que fala sobre essas palavras de entender, abraçar e reter. E isso acontece em salvação. Tem que entender os conceitos sobre Deus, homem, pecado, morte, Cristo, cruz, fé e vida. Entender esses conceitos e abraçar. Eu quero esses e segurar firmemente nessas promessas sobre salvação. Agora, quando a gente diz, eu vou orar e ela na oração diz, então agora você é salvo. E aconteceu também com um pastor, eu conheço, sempre acontece com ele. Eu tentei falar para ele, tem que ter cuidado com isso, porque ele chega, ele diz, você quer Jesus na sua vida? E quem não quer Jesus na sua vida? Todo mundo quer Jesus na sua vida. A pessoa diz sim, e ele ora e meio concede salvação para aquela pessoa. E aconteceu, uma vez aqui na igreja, eu fui conversar com o cara depois e ele disse, sim, eu não entendi nada, mas ele orou comigo, sim. Aí não entendeu. Então, como é que vai ser salvo se não entendeu nada? Então, isso é muito perigoso. Então, é uma avaliação que a gente precisa fazer e para ver como é que a gente evangeliza
fala de Jesus e tal, e mostrar para pessoas que não está certo. E eu falei para essa professora e ela concordou, o outro pastor não concordou não. Mas a gente vai falando, vai avaliando na vida. Então vamos agora falar sobre princípios bíblicos para julgar. O artigo tem, acho que uns 9, eu tenho uns 7 aqui, que a gente vai falar sobre esses princípios, porque já a gente vê que precisa julgar, mas no sentido de avaliar. Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, julgue aos outros, sabendo que Deus também o julga. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Um dia a gente vai prestar contas para Deus. E as pessoas que eu estou julgando. Então, a gente precisa saber isso primeiramente, porque vai nos ajudar quando a gente avalia sobre como a gente fala e tal. E segundo, temos que julgar todas as coisas. Já falei de Atos 17, 11, que das Escrituras a gente vê. Então, a gente deve ver sobre a pregação, se é certo, se os ministérios na igreja a gente está fazendo certo, se o que a pessoa fala no grupo do discipulado, se está certo ou não. Deve ter um lugar saudável para debater, discutir esses assuntos em amor, claro, em humildade e com a Bíblia como o padrão. Então, isso é importante para a gente fazer para saber como alinhar com Deus e na Bíblia. 3, tem que ter todos os fatos. Então, quando a gente avalia uma situação, a gente não tem todos os fatos imediatamente. Então, precisamos descobrir quais são os fatos. Então, isso leva a escuta ativa. Precisamos prestar atenção, ouvir a pessoa. Talvez você está no grupo do WhatsApp e vê alguma coisa e fale com a pessoa, escute o que estão tentando dizer. Então, a gente precisa ouvir e saber os fatos antes de julgar. Eu acho que aconteceu no grupo que estava naquela conversa semana passada. E os lados da discussão, porque estava parecendo meio debate, estava só dando a opinião sem ouvir de volta. E a gente precisa ouvir de volta para saber exatamente a discussão. Na verdade, se tivesse conversado, eu acho que acho que era 3, 4 pessoas envolvidas, iam concordar com a situação. Até no caso, um é psicólogo e ele falou, não está tudo certinho na mente, então precisa falar sobre a mente primeiro. Isso foi no particular, falando com a pessoa. Aí, mais tarde, falando com a outra pessoa, ele diz, já sei que não está bem na mente. Então, já estava falando a mesma coisa, mas não tinha falado tudo no grupo. Aí houve desentendimento, e pode ser que houve opiniões que não concordam, e tudo bem, isso é normal, mas precisa primeiramente ouvir mais de pessoas. Número 4, princípios bíblicos para julgar. Guarde muitos dos seus julgamentos para si. Então, é importante, às vezes a gente não precisa tomar ação, não é necessário. Lembrando, né, que Deus vai julgar um dia, mas também lembrando que às vezes a pessoa nem é crente, nem acredita na Bíblia. Mateus 7 diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então, tem que
Isso significa que, às vezes, as verdades da Bíblia, as pérolas, a gente joga para pessoas que não acreditam na Bíblia, não valorizam aquelas verdades e simplesmente vai ser pisado e não vai adiantar nada. E isso acontece muitas vezes. Então, nem sempre precisamos falar. Até Eclesiastes 3, que diz que tem tempo para tudo, diz que tem tempo de calar e tempo de falar. Então, às vezes, não é tempo de falar. Simplesmente, não precisa não adianta não. Até porque às vezes a pessoa já se expõe. Pode pensar no WhatsApp. A pessoa sendo mal educado e você tentando arrumar briga com eles para mostrar que não precisa mostrar. Eles já mostraram isso. Todo mundo já sabe. Todo mundo que lê já sabe. Então não adianta fazer mais. Até se falar, às vezes você parece aquele que está julgando e aquele cruel. Então, às vezes, melhor ficar calado. Importante, Efésios 4:29 diz que a gente não precisa falar palavra torpe, mas fala o que é útil para edificar os outros. Então, e conceder graça aos que a ouvem. Às vezes no nosso julgamento, muitas vezes no nosso julgamento, nossa avaliação, a gente não está fazendo para conceder graça ou para edificar, a gente está fazendo para mostrar que nós sabemos mais, ou para se mostrar sobre alguma coisa, ou para derrubar o outro. Não adianta não. Faz o que é bom para edificação. E às vezes também a gente nem sabe bastante sobre o assunto. Tipo, eu me sinto assim na cultura às vezes. Eu não, às vezes eu pergunto a alguém, e isso é normal? É para fazer isso? Não. Sim, é normal. Qual o problema? Ah, só achei estranho. Mas e outras vezes que uh, a gente nem sabe sobre o assunto, tipo mecânico. Eu nem sei sobre carro, então para eu começar a mandar ou criticar algo que está fazendo, claro que eu preciso cuidar do meu carro e às vezes é bem óbvio se alguém está enganando, não sei, mas para eu mexer nessa área é fraco. Agora, em outras áreas dá para falar as coisas. Tipo a Bíblia na igreja. Não é que eu sei tudo, mas é minha responsabilidade falar sobre fazer julgamentos e tentar ajudar pessoas a crescerem. Mas eu, eu esqueci o que ia dizer, mas tinha mais para isso. Tem pessoas que sabem tudo, né? E sabem tudo sobre cada assunto. Eles acham que sabem tudo. E você percebe depois de um tempo, puxa, sabe muita coisa. E de repente, não pode saber tudo sobre tudo. Não, isso é impossível. Aí acaba, eu não escuto quase nada dessas pessoas. Não vale a pena. Eu não sei se sabem o que estão falando, porque sabe tudo sobre tudo que é impossível. Então, a gente precisa selecionar sobre quais áreas somos peritos. Uh, então, e quando, em relação aos grupos de WhatsApp na igreja, às vezes pessoas postam alguma coisa, às vezes eu estou falando no privado com a pessoa e não falando no grupo. E, e é bom que todo mundo faz isso. Né? Postou alguma coisa, será que era para postar isso? Até aconteceu hoje, eu acho. Postou e é meio estranho, eu não falei nada, mas depois foi apagado. Não sei se alguém foi falar, era para botar isso mesmo, eu não sei. Mas a gente deve ser assim, ajudar pessoas, ou entender o que estão dizendo. Oh, Sara, você postou isso no grupo, era para postar e eu não entendi porque postou. E aí, eita, era para mandar para o Davi.
obrigado, né? Ou, sim, e foi isso, esclareceu. Ah, porque eu entendi assim, aí eu fiquei nervoso. E eles, ah, sim, parece assim mesmo, e ajeita, ou, obrigado por falar. Então, a gente quer ajudar um ao outro, mas para isso precisamos conhecer uns aos outros, então pode chamar para a comunhão juntos, e para ter esses relacionamentos fortes, para poder crescer juntos. Isso é importante. Princípio 5, sempre lembrando que o padrão é a Bíblia, já falei isso, mas é bom que fica um dos princípios, eu acho que é o mais óbvio, espero que vocês, para vocês é muito óbvio isso. 6, julgue a si mesmo primeiro. Então, eu acho que muitas vezes eu reconheço erros nos outros porque eu tenho o mesmo erro na minha vida. Eu reconheço os sintomas do erro. Então, é importante olhar para a nossa vida primeiro. E é isso que Jesus está falando em Mateus 7, quando diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então, primeiramente, cuida de si. A gente não quer ser vistos como hipócritas. Então, é importante também que a gente entende isso, porque ajuda com nossa atitude quando a gente for falar com outras pessoas. Então, precisamos ir com humildade, com amor, com mansidão, com paciência, tolerância. É o que Paulo fala em Romanos 2. Eu amo este trecho, porque fala sobre a hipocrisia e quando julgar, muitas vezes a gente está praticando as mesmas coisas, e fala da paciência, bondade, tolerância e paciência que Deus teve conosco, quanto mais a gente deve ter com outras pessoas. Então, a gente está juntos nessa luta, podemos andar juntos, ajudando um ao outro, e precisa primeiramente olhar para as nossas vidas antes de falar. E, por último, número 7, seja manso no julgamento. Quando a gente está julgando, Gálatas 6, versículo 1 diz, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, a gente precisa ter essa mansidão com outras pessoas, precisamos falar com amor com pessoas. E a gente precisa ter esse compromisso na igreja. Eu acho que, falando para a igreja em Arco Verde, que a gente tem um desentendimento sobre a igreja, sobre propósito da igreja. Até quando, em agosto, quando o pastor Roger voltar, eu voltar, a gente vai falar umas mensagens sobre a igreja, sobre os propósitos da igreja. E um propósito é que a gente está em aliança um com o outro. É para ter um compromisso um com o outro, para ajudar um ao outro, para edificar um ao outro. Nesses 2 anos de pandemia, eu acho que tem perdido isso, e não temos aquele compromisso. Até antes da pandemia também não tinha tanto. A gente tem culto uma vez por semana, não é muita coisa não. Então, devemos priorizar isso para estar em comunhão um com o outro e para crescer juntos. Até nós como pastores temos uma visão, o pastor Roger tem uma visão para a igreja, para chegar para um canto, e a gente leva a sério as pregações, para chegar em um canto. Os louvores em casa, desculpe, mas não é a mesma coisa. Hoje o louvor foi tão bom, chorei, outras pessoas chorando no louvor, foi incrível e não se sente isso em casa.
E muitas vezes a gente pensa, não, mas eu não vou hoje porque eu não me sinto à vontade, eu não estou sentindo bem, eu estou com preguiça, eu estou cansado, e a gente arruma todas as desculpas. E eu não estou julgando cada desculpa, eu não vou fazer isso. Ah, mas eu acho que, em geral, na igreja, eu estou falando para Arco Verde, porque Tupanatinga, o povo está lá toda semana, é incrível. Ah, ah, em Arco Verde, não, não me sinto. Então, a gente precisa entender que eu estou na igreja, um motivo, um propósito é edificar o irmão, ajudar o irmão. E a presença é uma coisa bem grande nisso, muito grande, é muito importante. Se todo mundo viesse quando pudesse, eu sei que nem sempre podem. Mas também eu sei que tem muitas vezes que não vão e realmente dava para ir. E quando a igreja está cheia, é outro nível, vamos dizer. Sempre é bom, com um grupo pequeno pode ser bom, e a gente tem um tempo bom, mas realmente quando a igreja está cheia, várias coisas acontecem. O ânimo dentro do salão, mas também pessoas estão sendo alimentados, isso é importante, e pessoas que estão ajudando podem folgar mais, porque tem bastante pessoas para ajudar. E quando sobrecarrega algumas pessoas, aquelas pessoas não conseguem alimentar da palavra bem, ou não conseguem focar em só ter um culto em que estão focados na presença de Deus e não tem outro dever para fazer. Então, a gente precisa ter uma visão melhor disso dentro da igreja. A aliança, o compromisso que temos uns com os outros. Então, para resumir a mensagem, para conviver com outros não é fácil. Leva sabedoria, discernimento, ser proativos com nossa santificação, que isso leva humildade, a gente admitindo que não sabemos tudo, e humildade para tanto ir falar com outros, tanto receber quando outros falam conosco. E realmente não vamos acertar toda hora. A gente vai errar. E precisamos ter graça, misericórdia, tolerância, paciência um com o outro nesses erros. Mas também precisamos ser proativos em ajudar os outros e não ficar calados sempre. Tem hora para calar, tem hora para falar também. Quando a hora de falar, você diz, não, eu não eu me sinto incomodado. Talvez isso é um motivo para mostrar que, não, você está no errado. Agora, se você está disponível para fazer e você diz que vai fazer, mas se sente que o Espírito Santo diz não, então não faça, fica calado. Ore antes. Mas em toda hora precisamos viver em comunhão uns com os outros, ajudando um ao outro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por teu amor, obrigado por ter teu cuidado de nós, obrigado pelas escrituras e esses princípios que a gente vê, que a gente possa avaliar situações segundo a tua palavra e que a gente possa viver em comunhão, em aliança com a igreja, que a gente possa conhecer um ao outro cada dia mais
e procurar ajudar. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Te amamos. Em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.